Salve, torcida! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, eu já fiz esse vídeo 2 vezes. Essa é a terceira vez que eu vou fazer esse vídeo. Ficou muito grande, enfim, tá dando erro direto, tá muito grande. Tá mais de 1 hora de vídeo, porque eu vou tentar falar menos, tá? Eu vou tentar falar menos. 2 segundos, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, siga a gente lá no Instagram, @canal Careca Vascaíno, Twitter, Facebook, TikTok, a porra toda, galera. Redação Esporte TV hoje, falando sobre o panfleto que os camisas negras distribuíram. Galera, falando um monte de merda. Primeiro, antes da gente colocar o vídeo, vamos ver aqui o panfleto. Vamos lá. Esse é o panfleto dos camisas negras que foi distribuído. Diga não a SAF, Jorge Salgado, o pior presidente da história do Vasco, um dos responsáveis pelo rebaixamento de 2020 e o principal responsável pela permanência da segunda divisão. Cometeu estelionato eleitoral e agora diz que a única solução para um gigante do futebol mundial é a venda do carro-chefe do clube, o futebol. Nós, sócios e torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, exigimos que a chapa Mais Vasco convoque novas eleições imediatamente para que o torcedor possa decidir o futuro do clube em vez de tentar empurrar a SAF. Se tem candidatos com possíveis soluções, deixem eles concorrerem, pois se vender o clube, não tem volta. Vascaíno diga não a SAF, o Vasco não está à venda. Cara, corretíssimo aqui, não falou nenhuma mentira, muito pelo contrário, só verdade. Dono, Vasco hoje, 2 vascaínos, sócios e torcedores. Vasco SAF, qualquer um, até mesmo um flamenguista, como frisou o atual segundo vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, senhor Duque Estrada. Não, vendo, se for um flamenguista, vendo, Vamos lá, objetivo, Vasco hoje, títulos, claro, modelo associativo é competitivo, né? É a esportividade. Vasco SAF, lucros, mesmo que para isso não ganhe nada, mas revenda de jogadores. Como o Porto hoje, cara, o Porto é assim hoje. O Red Bull é assim. Pagar impostos, Vascaíno hoje não paga impostos. Vasco SAF sim, 40%. Boa gestão, eficiência, profissionalismo e transparência, o Vasco é mal gerido hoje, né? Por incompetência de quem está lá agora. O fato de se tornar empresa não altera esse panorama. Fosse assim, não existiriam empresas falidas. Perfeito. Vasco SAF. Existem inúmeros casos de SAF que faliram, inclusive clubes tradicionais como Fiorentina da Itália. Pô, rapaz, se você for pesquisar quantos clubes já faliram nesse modelo de SAF, não tá no gibi. Porque é um risco, né? É um risco. Concentração de dívidas, RCE. Vasco hoje não precisa ser SAF para ter, e o Vasco já conseguiu. O regime centralizado de execuções, inclusive estava devendo, pegou 70 milhões aí para quitar 5 milhões desse regime centralizado. Vou fazer um vídeo logo mais, né? Logo mais que eu digo é por esses dias. Do RCE, tá? Das dívidas, dos nomes e tal. Quais são os presidentes que devem mais. Enfim, eu vou tentar, galera. Eu vou tentar buscar esses dados aí e a gente fazer um vídeo. Vamos lá. Vasco SAF. Falam que só a SAF pode obter. É mentira. Investimento. Vasco hoje, obtido por premiações, patrocínios, ingressos, venda de camisas, etc. Como sempre foi. E, inclusive, eu acho que o principal ponto, né, do Leva esse ano é justamente esse. Novas receitas, né? É o Vasco buscar novas receitas. E ele demonstra ali, cara, inúmeras novas receitas que o Vasco poderia conseguir. Investimento Vasco SAF. As mesmas ferramentas. Dinheiro novo é pouco e diluído ao longo de vários anos. Inclusive o diretor aí, o Ornitorrinco, não sei o nome dele, cara, o diretor da 77712, disse que é 4 anos, tá? Os 700 milhões. 700 não, 630, porque 70 já foi ali de ralo. 4 anos, mais ou menos. Pode ser menos, como pode ser mais. Ele não pode falar em quantos anos serão. Mas ele deu uma base aí de planejamento que são de 4 anos. Palavra do Ornitorrinco. Programa de sócio-torcedor hoje é do Vasco, com a Vasco SAF passa para o dono. Todos os centros de treinamento hoje do Vasco, com a Vasco SAF passa para o dono. Vamos escutar aí agora os senhores da razão, né? Vamos lá. Galera, eu vou tentar não pausar muito esse vídeo, apesar de que é difícil. Cara, eu acho que eu vou até tirar minha câmera aqui. Não dá. Porque é difícil, cara, escutar esses caras falar e não interromper. Mas vamos lá, vamos escutar aí os senhores da razão. Trâmite político da transformação em SAF dentro do clube. Né? Não tem um cara lá que tem a caneta na mão e diz, bom, agora é SAF, o dono é o Ronaldo, o dono é o John Textor.
é a 777 e acabou. Não é isso, né? Tem que passar por uma discussão interna que nem sempre é fácil, né? A gente tem até uma imagem para mostrar aqui, Capelo, de um folheto. Galera, eu tive que parar porque, assim, cara, se você vai mudar a personalidade jurídica, né? Os fins para que essa sociedade existe, o Estatuto do Clube diz que o Vasco é uma associação sem fins lucrativos. Você vai mudar essa personalidade jurídica, você vai passar a ser um clube, agora empresa, com um dono que vem de fora, que visa o lucro. A empresa visa lucro, né? Você tem que ter um debate amplo e uma discussão muito foda a respeito disso. Eu, careca vascaíno, não quero SAF para o Vasco. Você que está do outro lado aí da tela, você pode até querer que o Vasco seja SAF. Mas para isso a gente tem que ter esse diálogo, a gente tem que ter esse debate, principalmente quem está dentro do clube, que são os conselheiros que irão canetar e os sócios que irão votar nessa mudança de personalidade jurídica. Isso aí precisa ser muito ampla, gigantescamente debatido para não haver dúvidas. Clube empresa, fale. Clube associativo, não. Esse, para mim, é o principal ponto. Só em falar isso, para mim, eu já tô fora dessa SAF aí. Está sendo distribuído no Vasco com motivos para dizer não à SAF, né? Tem umas coisas inacreditáveis aí. Pois Tem uma. Daqui eu não tô conseguindo ler, mas eu já li antes. Dono fala. Para mim, o que exemplifica aí o que isso significa? Aquela discussão que a gente teve lá atrás, que o Vasco vai ter debate internamente sobre a SAF, só o folheto diz que sim. Agora o folheto diz mais. O folheto diz que talvez esse debate não vai ser talvez não, com certeza não vai ser de qualidade e que talvez ele está sendo proposto por gente que não está com interesse pro bem do clube. Quem tá com interesse pro bem do clube são eles, porra. A Globo, porra. A Globo. Galera, olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu vou parar pouco, tá? Eu não vou parar muito. Eu vou parar pouco, senão o vídeo fica muito extenso. Galera, olha só. Eu não assisto o Globo. Há anos eu não assisto a Globo. Muitos anos mesmo, galera. Por quê? Porque eles manipulam, eles mentem, eles são sujos. Eles tentam fazer o que é o certo e o errado para eles ser o seu, sem te dar as informações necessárias para que a sua opinião seja formada. Você tem que ter a opinião que eles têm. E para isso, eles fazem isso aí, ó. Eles escondem informações, eles trabalham muito com palavras. Tipo assim, não, tá vendo? Por esse panfleto, já vai ser um debate que vai ser ruim, não vai ser um debate péssimo. São sujos, cara. Eles são muito sujos. Como se as pessoas que estivessem dentro do Vasco fossem burras, analfabetas, e eles fossem os caras maiorais. Ou como se quem tá dentro do Vasco hoje não queira saber de Vasco. Quem quer saber é eles, que quer ver o bem do Vasco é a Globo, pô. Cara, e assim, eu parei de assistir Globo, claro, por diversas questões, né? Questões políticas, sociais, morais, religiosas e esportivas também, inclusive, foi por causa do Vasco que eu comecei a observar quem realmente era a Rede Globo, cara. Assim, as nossas notícias, né, quando eram favoráveis ao Vasco, elas sempre estavam no diminutivo, sempre tentaram nos rebaixar a um clube pequeno, mesmo a gente ganhando porra toda, eles sempre tentavam diminuir. Quando o Mulambo era um vice-campeão de alguma coisa, eles davam mais ênfase do que quando o Vasco era o campeão de alguma coisa, enfim. Sacaneavam a gente, zoavam pra caramba quando a gente perdia e não faziam a mesma coisa nas vitórias. Então eu me afastei e hoje, graças a Deus, eu não assisto esse demônio que é essa Rede Globo aí. Isso é demônio, cara. Isso é caterva igualzinho quem tá dentro do Vasco. Até o Jorge Salgado tem parente aí, né? Tem familiares dentro dessa emissora. Sabe-se lá por que tanto interesse deles estarem desse jeito com o Vasco hoje, de querer que o Vasco vire SAF. Será que Jorge Salgado não é uma das marionetes desse sistema podre que a gente vê aí, principalmente nessa emissora? Isso aí é rede de esgoto, meu amiguinho. Não engana mais ninguém, só engana desavisado quem não busca as informações. Galera, não se ligue no que eu falar ou que outra pessoa te falar.
Vá atrás você próprio da informação. Para de ficar assim, habitolado, ó. Corra atrás, cara. Vai lá, pesquise. Eu vou deixar aqui link da matéria que eu vou ler aqui do Irlan Simões, para você dar uma lida nessa matéria, para você aprender sobre clube empresa. Pô, careca, mas só cita esse Irlan. Você vai ver que o próprio Rodrigo Capello, ou Copelo, ou Campelo, ele cita o Irlan Simões. O próprio Rodrigo Capello cita o Irlan Simões. Então não é só eu. Até o cara que tá falando mal pra caralho de Vasco, da política do Vasco, ele cita o Irlan quando ele fala de SAF. Então pesquise. O nome do canal do Irlan é Na Bancada. Assista. Lá tem uma playlist falando só sobre clube empresa. Eu vou tentar não ficar parando mais, porque senão não dá, cara. Vamos lá. Por exemplo, o nível da discussão é dono. O dono pode ser qualquer um, inclusive flamenguista. Não é discussão adolescente sobre Não, futebol. e até o dono atual tá errado. Dono hoje, vascaíno. Não é verdade. Já começa com... Ah, não, né? Não. É eles que são donos. Vocês veem que eles tentam humilhar, rebaixar cada vez mais, né? Ah, criança, tipo criança brigando, porque é Flamengo, porque é Vasco. Se fuder. Não é verdade. Os vascaínos não são donos do Vasco. Os donos do Vasco são sócios do Vasco. Sim, e isso não se aplica só... E os sócios do Vasco são o quê? São tricolores, flamenguistas, tem muita gente que né? Até presidente do clube, vice-presidente. Mas os sócios, em sua grande maioria, são vascaínos. Tirando esses meia dúzia aí que tem aí de vocês. Ah, para de graça, porra. Vá pro inferno. O Vasco é dos vascaínos. Ponto. Torcedores e sócios. O Vasco não, né? Isso se aplica a vários outros clubes, não é? Não é só uma questão E aí coloca isso, como se a SAF, o dono pode ser inclusive um flamenguista. Se foi esse o nível do debate, se foi assim, não é inacreditável, assim, é inacreditável Não. inclusive que use técnico, porque eu tenho a obrigação de ser bem informado sobre isso, você tem. O torcedor que tá ali não necessariamente tem, são... Sim, tá vendo como eles são sujos? Você tem, torcedor. Você tem. Mesmo que você não vote, você tem que saber o que estão fazendo com o teu clube. Mesmo que você não vote, você sócio, principalmente, para com essa porra. Por isso que a gente tá nessa inércia aí, ó. Porque a gente não era politizado. Hoje nós somos. A gente quer entender e aprender tudo que tem dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, principalmente o que vem de fora para dentro. Que é o caso desses aí, ó. Viu como eles são safados, rapaz? níveis diferentes de que se envolvem com o futebol. Tem torcedor que só quer ir pro campo, ver o jogo e mais. E aí você... De preferência de um time bom. De preferência de um time bom. Já que ele vai Então, pagar assim, ingresso pra ver. isso é desinformação. Isso é desinformação. Não, Então, e aí imaginar a seguinte situação, que um rubro-negro, enfim, torcedor de outro time, vá comprar o Vasco, gastar milhões para destruir o Vasco. Sim. Ele vai pegar o dinheiro dele, vai enterrar no negócio para destruir. E assim, É um nível de discussão que não dá nem para começar, né? o importante aqui é falar que eu não sou contra, ninguém é contra ao debate, né? A SAF tem que ser debatida. Mas não na quinta série. Não na né? quinta série, tem que ser debatida em alto nível. Um Inclusive, esse processo ser mais democrático no Vasco, o Botafogo, por exemplo, estava enfiado dentro de um fundo do poço, que esse debate nem conseguiu acontecer no Botafogo. Foi aprovado com 97,5%, porque o clube não tinha Desespero condições. total. Foda-se! Botafogo não é Vasco. Bota isso na cabeça de vocês, caralho. Botafogo não é Vasco. O Vasco é muito maior do que o Botafogo. Muito! Políticas. O Vasco tem um pouco mais, o Vasco é um clube que tem uma política mais complicada. Não, o Vasco não é diferente porque tem política complicada, não. O Vasco é diferente porque a gente tem história, a gente tem título pra caralho, a gente tem estádio, a gente tem uma torcida gigantesca no mundo todo. Tá vendo? Seus bandos de pela-saco. Ah, não, porque é diferente, porque a política é complicada. Aqui, ó. O Vasco é diferente em tudo. Em tudo. Inclusive na política. Porque aqui a gente tem quem brigue. Isso poderia significar mais democracia ali, mas não, tá, por enquanto, pelo que a gente viu aí no início, está significando desinformação e um debate muito raso. É, mais ou menos no nível do debate político da sociedade brasileira hoje, né? Principalmente o que circula Esse país aí é uma grande quinta série. pela... Muito por culpa de vocês, que desinformam o tempo todo. Galera,
Se eu ficar parando, e eu não consigo, cara, eu vou tentar me controlar, não parar o vídeo pra vocês assistirem, depois a gente comenta, no final. Então a galera fica puta, que eu fico parando toda hora, mas dá vontade, cara. Dá vontade de nem assistir essa porra. Vamos lá. Pela internet. Capelo, o que tem ali, pelo que a gente entendeu, então, é muito mais desinformação do que uma tentativa de esclarecer a situação da SAF para o torcedor do Vasco, né? É uma tentativa de manipulação, Barreto, é uma tentativa de desinformar as pessoas propositalmente para que se faça uma grande confusão e assim o processo não vá adiante. A gente já disse aqui no Redação que esse processo seria de guerrilha. O que está acontecendo hoje é guerrilha. E até vocês fazem a metáfora da quinta série, eu diria até que é mais sério, porque essa guerrilha, ela envolve várias questões. Ela envolve a construção de um mito, de um salvador da pátria, que está na figura do Levinciano. Citou de novo o Leve, vai ter direito de resposta, hein? Ela tem também uma questão de perseguição a jornalistas, perseguição a qualquer um que tente levar esse assunto, né, esse debate de uma maneira correta. Você tem ataques à Globo, inclusive, teorias da conspiração. Qual é o interesse que a Globo tem em apoiar a SAF do Vasco? Como se a Globo tivesse apoiado de qualquer maneira. Então, é um processo que está sendo levado todo de maneira muito suja, muito baixa, como é peculiar da política do Vasco. E aí a gente pode pegar alguns itens aqui desse panfleto e explicar um pouco melhor para o torcedor por que isso é desinformação. Primeiro item... Olha só, ele tinha que ler o panfleto todo, ele não lê. Viu como eles são safados? Viu como eles são safados? Ele só vai na onde eles podem falar alguma coisa, entendeu? Tentar desinformar. São safados, rapaz, são safados. Lê tudo, porra. Não fez igual a gente aqui que leu tudo, não. Não, ele vai lá no primeiro ponto, ó, vamos lá. Tá muito claro, vocês já mataram. O atual dono do Vasco não é o torcedor. O atual dono do Vasco é a Associação Civil Sem Fins Lucrativos Clube de Regatas Vasco da Gama. Caralho. Dá não, cara. Dá não, galera. Se quiser pular o vídeo, pula, mas eu vou... Só a última vez, eu prometo. Quer dizer, eu acho, né? Será a última vez. Mas você vê o que eles estão fazendo aí? Aqui que a gente fala, né? O Vasco SAF, ele tem um dono. Vai deixar de ser um clube associativo que pertence aos sócios e torcedores e vai ter um dono. Ele diz que não, que vai ser igual. Porque hoje a gente já não é dono de nada. Quem é dono é a associação. Quem é uma associação, seu animal? Grande intelecto humano. O que é uma associação? Quem pertence a uma associação? Puta que pariu, cara. Que cara escroto, maluco. Que cara escroto. Mas vamos lá. Vamos continuar aí, galera. Vou tentar não interromper mais. Que tem uma quantidade de sócios e, por sua vez, de conselheiros beneméritos, os grandes beneméritos, essas pessoas acham que representam a torcida do Vasco, mas elas não representam, porque se representassem, não teriam falido o clube, como é a atual situação. Então, o primeiro ponto fundamental é entender que o atual dono do clube não é o vascaíno. Né? Você pode até achar ruim que isso passe para um dono, que seja um americano, que possa... seja o flamenguista. Tem riscos, é lógico. Tem riscos esse processo, Barreto, e se a gente quiser debater isso em alto nível, traz o Irlan Simões, tem o advogado Luciano Mota, você tem várias pessoas que se colocam contra a empresa e também a favor da figura associativa. Dá para fazer esse debate em alto nível, mas a decisão aqui não é fazer isso. Programa do sócio-torcedor, hoje é do Vasco, amanhã passaria a ser da empresa. Não, hoje ele não é do Vasco, hoje ele é da Associação Civil Sem Fins Lucrativos do Vasco, com essas pessoas que fizeram horrores com o dinheiro do Vasco, com o dinheiro do sócio-torcedor todo esse tempo. Então é mais uma vez a tentativa de se colocar como eu sou o Vasco, eles são os compradores que vêm de fora para detonar o clube, o que é mentira, é enganação. Né? Aí tem uma questão aqui também, objetivo do Vasco hoje, títulos, objetivo do Vasco SAF, lucros. Isso é uma infantilidade, isso é uma tontice tão grande. Só para a gente olhar para a Europa, na Itália todos os clubes são empresas, na Espanha todos os clubes, exceto 4, são empresas, na Inglaterra todos são e sempre foram empresas, na França todos são empresas. Então você vai me dizer que na primeira divisão, para a gente ficar num universo aqui de cerca de 80 clubes, todos eles estão buscando lucros, dividendos, uma historinha que parte dessa oposição do Vasco que não sabe sequer como funciona o negócio do futebol no mundo. É lógico que no mínimo uma curiosidade aí, né, Capelo? disso. Esses clubes que estão recebendo grandes investimentos na Europa, curiosamente conquistam títulos, né? Coisa que o Vasco está há algum tempo sem conseguir.
E quando esses clubes que recebem investimentos da Europa, no raro momento que enfrenta clube sul-americano que não recebe esses investimentos, o que acontece? Ou que recebem, né, no caso dos endinheirados que ganham a Libertadores, que ganham com assoviando dos clubes brasileiros num desequilíbrio que marca o futebol mundial hoje. Ué, mas como que você compara times europeus com clubes brasileiros? Será que você ganha o mesmo que um jornalista europeu ganha? Não, porque primeiro que você começa ganhando em real. Eles ganham em euro. Já tem uma diferença enorme. Para você comparar clube empresa, ou SAD, né? Lá dos europeus, com o Brasil, porra, aí é sacanagem, meu amiguinho. Aí você tá chamando a gente de burro mesmo. Compara os clubes empresas europeus com um time associativo, com um clube associativo europeu. São poucos, mas tem. Tem, e aí acabou de eliminar um clube empresa agora. Inclusive, gerou protesto dos torcedores lá no CT do PSG. Picharam o muro, porque perderam para um clube associativo, que é o Real Madrid. Querer comparar clube empresa com clube no Brasil, porra, não tem nada a ver o cu com as calças, né, meu amiguinho? Você tem que comparar clube empresa com clube associativo lá. E você pega aí as últimas 10 Champions, quem que ganhou mais títulos aí? Quem é o melhor clube do mundo? Ou o maior clube do mundo? Ah, vocês estão de sacanagem. São sujos, cara. Vocês são sujos pra caralho. Estão querendo dizer que os clubes associativos aqui, que tiverem investimentos estrangeiros, serão como os clubes europeus. Aí sim a gente vai poder disputar com eles. Porra, vai se fuder, rapaz. Vai pra cá do caralho. Assim, pelo amor de Deus. Não, e eu, como editor de um jornal impresso, não posso deixar de falar que a diagramação do bilhete é péssima, mas o conteúdo conseguiu ser... Mestre em diagramação, tá igual o Adriano Mendes. O mestre da diagramação. Vá se fuder, rapaz. Porra. Pior. Quer avançar, capitão? Aqui, ó. No cu de vocês, ó. Bela sacos do caralho. Não conheço ninguém ainda, sem nem o nome dessas porra. Bando de pela saco. Ou já está bem exemplificado aí o que representa esse folheto distribuído ao torcedor do Vasco? A gente já falou bastante, mas só para colocar um último item, né, que eu quero que o torcedor entenda esse panfleto, né? Não basta a gente dizer que é mentira e desinformação. Por que é? Tem aqui a questão dos investimentos. Hoje, como é que o Vasco faz seus investimentos? Aí eles dizem aqui, por meio de premiação, patrocínio, ingresso, venda de camisa, como sempre foi. Não só o Vasco, como todos os clubes brasileiros. Não só o Vasco. Todos. Inclusive com o SAF. Será igual. Puxa, tá dando super certo, viu? A receita do Vasco tá sobrando bastante para fazer investimento. A gente percebeu isso nos últimos 20 anos. Ué, mas quem é um dos principais responsáveis por esse abismo que existe hoje nos clubes brasileiros? Quem é que paga aos clubes diferenças exorbitantes? Quem é que paga mais para um e menos para o outro? Meu amiguinho, ô Rodrigo Campelo, você é irmão do Campelo, que só pode, cara. Você fala merda pra caralho, meu amiguinho. Merda pra caralho. Chama pra um debate aí, pô. Seu Luiz Manuel Fernandes, Levenciano, Sérgio Frias, pra você debater com ele. Assim, meu amiguinho, só você fala é mole. Vai se fuder. E aí, na frente, eles colocam assim, como seria no Vasco SAF? Usa as mesmas ferramentas. O dinheiro novo é pouco e diluído ao longo de vários anos. São 700 milhões de reais em 3 anos. Mentira. Ele sabe mais do que o diretor da SAF, do Onitorrinco lá, que falou que eram 4 anos. Mais ou menos diluído, mas ele não poderia precisar. Quanto tempo seria? Puta que pariu. Mas, estrategicamente, seguindo a planilha deles lá, seria, sim, 4 anos. Ele tá dizendo que é 3, já baixou 1 ano já. Vai enganar outro, rapaz. Vai enganar outro. Você engana trouxa. O Vasco não tem a menor condição de conseguir 700 milhões de reais para investir na empresa, em centro de treinamento, em jogador, no desenvolvimento do clube, para recolocar o clube na prateleira que deveria estar. Não tem a menor condição de conseguir esses 700 milhões em 3 anos, se não for por esse modelo.
Então, assim, quer discutir, quer debater, quer achar ruim, quer ver riscos. Outra questão que é muito maltratada, que não está nesse panfleto, mas o Roberto Monteiro, que é um dos integrantes dessa oposição do Vasco, coloca, é de que esses donos americanos. Mais um direito de resposta, hein, Globo? Roberto? Eles vão poder mudar as cores, os símbolos, questão básica que a gente já esclareceu aqui várias vezes nos processos do Botafogo, do Cruzeiro, desde que a associação mantenha uma participação no capital dessa empresa, e vai manter, porque a previsão é de 30%, ela consegue vetar qualquer mudança. Então, percebe, essas pessoas elas vão plantando mentiras, medos, teorias da conspiração, para tentar destruir o debate correto, idôneo dessa questão, porque assim, se o torcedor ficar com dúvida, ele vai dar um pé atrás e não vai querer mais tratar ou aprovar essa situação. Olha só, você vê como esse cara, ele come merda, mano. Esse cara come merda. Galera, deixa eu explicar um negócio pra vocês. A lei não proíbe que se mude os símbolos, a cor da camisa, que mude o clube para outro estado. A lei não proíbe isso. A lei garante que a associação tenha 10% das consideradas ações ordinárias, que são ações que vetam quando a SAF, né, o clube empresa, quiser mexer nessas e em outras causas também, consideradas sagradas. Só que, se o Jorge Salgado for presidente do Vasco, ele muda. Eu falo isso com prioridade. Ele muda, ele não tá nem aí. A lei a lei não proíbe que o clube mude, não. Ela só assegura que a associação, na figura ali do seu presidente, né, da associação e dos conselheiros ali que detém aquela porcentagem de ações ordinárias, mas eu digo pra vocês, se o presidente for esse velho aí, ele muda. Cara, a gente já vê aí na Vasco TV. Ah, cara, tá de sacanagem. Cara, a gente já vê na Vasco TV um escudo sem cruz de malta, sem caravela, um Vasco minimalista. Aquilo ali é Vasco, na moral mesmo. A gente vai na loja do Gigante da Colina, tem vários artigos do Vasco sendo vendido com aquele escudo. Tu acha que ele não mudaria? Pô, o cara chega, porra, meu irmão, a 777, chega lá, cara, eu quero botar um azul aí nesse uniforme. Pô, Jorge Salgado, vamos conversar aqui? Somebody love? Ele aceita, meu amiguinho. Ele aceita. E quem tiver junto com ele vai aceitar também. Porra, para com isso, cara. Não, a lei não proíbe, não. A lei só diz que o clube é associativo, ele tem as ações ordinárias, ações que vetam isso. Se quiserem vetar. E se não quiser vetar? Não muda, não? Claro que muda, porra. Eu tô me lembrando que hoje funciona como piada, mas a gente está chegando perto da eleição no Brasil e elas vão voltar como um assunto sério, de frases como... Eu lembro que antes do PT chegar ao poder, em 2002, né, quando ele ganhou, uma discussão muito mais técnica, na qual o Capello tem muito mais lugar de fala do que eu. Mas é apenas bom senso. Você parar pra pensar que a pessoa vai botar um dinheiro num lugar e vai fazer o quê? Vai demolir São Januário e fazer um estacionamento? É isso, por exemplo? Não, então... Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma matéria. Deixa eu botar aqui, ó. Americano acerta venda de estádio e presidente diz salvação do clube. Iniciamos uma nova era no Americano. As dívidas eram muito pesadas para o clube, por isso optamos pela venda do local. A salvação do clube era essa, caso contrário, teríamos pouco tempo de vida. Posso dizer que hoje o Americano é um clube sem dívida alguma, disse César Gama. Essa matéria é de 2013. Vocês escutam falar mais de Americano? Sumiu, meu amigo. Antigamente participava do Campeonato Carioca. Várias vezes. Vasco Americano, várias vezes. Sumiu. O Quitete, logo no início desse canal aqui, fez um vídeo lá no complexo do Americano. Aquilo é um complexo gigantesco. Tudo largado, meu amigo. Tudo demolido. Carro abandonado lá. Enfim, uma decadência total. Não vende, não? Claro que vende, porra. Não venderam lá no Americano? Galera, o clube tem dívida. A SAF não consegue pagar. Muito menos a associação, é claro. Como é que paga aos credores? Já que virou SAF, já que virou empresa. Paga com seus bens, cara. Doideira, cara. Loucura que esses caras falam. Isso que é desinformação. A gente está sujeito a isso, sim.
Vamos continuar aqui. Tá acabando já, galera. Existem casos extremos, como o bilionário do Sudeste Asiático que comprou o Cardiff e Ele mesmo disse que mudou de azul para vermelho. E eu posso estar confundindo, pode não ser o Cardiff também, mas tem um caso no futebol inglês, um caso, a gente chama de futebol inglês, mas estamos falando do país de Gales, que é tudo ligado, né? De um bilionário que chegou, que trocou o símbolo de andorinha para dragão, trocou a cor de azul para vermelho, e aí o torcedor ficou revoltado porque estava... Né? Sim, há casos que... É o Cardiff mesmo. Então, esse é o exemplo do que deve ser evitado, né? E aí, normalmente, quem está fazendo o terrorismo quer dizer que assim, é isso que vai acontecer. É o exemplo do que deve ser... Ah, chega, né, galera? Chega. É o exemplo do que deve ser evitado. Deve ser evitado. Mas não aconteceu? Ele não acabou de citar um caso? Os caras sabem nem o que eles falam, cara. Eles são um bando de pela-saco, estão tudo com interesses aí escusos, interesses sombrios, sabe? Coisa que eu acho que a gente ainda vai ter noção disso tudo mais na frente. A gente ainda vai ter noção disso tudo aí mais na frente. Pela-saco citou os clubes franceses, ingleses, italianos e espanhóis. Em todos esses países que ele citou, lá os clubes viraram SAF, não porque quiseram, porque foram obrigados por lei. Tirando na Inglaterra, que desde o século passado eles já são clube-empresa, já nascem clube-empresa. Outra coisa, Real Madrid acabou de eliminar PSG. Real Madrid é um clube associativo. Você vê que eles comparam os clubes de fora com os clubes aqui do Brasil. É sacanagem, né, cara? É muita sacanagem. Tem que comparar um com o outro lá, não aqui, pô. Não aqui. Aqui a gente vai ter essa comparação daqui a um tempinho, 1, 2 anos. Quando a SAF tiver, a gente vai comparar clube associativo com as SAF. Já se pode comparar, né? Porque Vitória, Bahia, Figueirense, Cuiabá, Red Bull, essas porras já são tudo SAF. Não ganham porra nenhuma. Quem ganha são as associações. Teve mais coisa que ele falou que eu queria citar aqui, mas eu esqueci. Por isso que eu paro o vídeo toda hora. O que mais ele falou? Agora eu vou esquecer. Já esqueci. Mas enfim, falou merda pra caralho. Eu vou colocar aqui, galera, mais uma matéria do Irlan Simões. Bem rápido, galera, pra gente dar uma lida e fechar o vídeo, porque é muito tempo. Clube empresa pode ser salvação? E os riscos? Pesquisador aponta mitos e verdades sobre o modelo, já que ele citou o Irlan, né? Careca, tu só fala do Irlan. E foi ele que citou, esse pela-saco aí que citou. Vou deixar essa matéria aqui pra você ler com bastante cuidado e vamos ao ponto principal aqui, ó. Futebol é deficitário. Isso aqui já foi falado milhões de vezes, mas se eu falar isso, ninguém vai me chamar de maluco. Prefiro nem entrar nesse debate. Existe modelo ideal de clube-empresa, dívidas e clubes falidos. A transformação de clubes em empresas está ganhando cada vez mais força no Brasil em decorrência da situação delicada de muitos clubes de grande porte com dívidas imensas. Irlan, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Irlan também dá exemplos de times europeus em situações delicadas. Na Itália, existem mais de 50 clubes falidos. Na Espanha, 40 clubes já entraram em concurso de credores, o que alguns brasileiros também querem fazer. Lá na Espanha, as dívidas foram zeradas no início, mas após 30 anos isso aconteceu. Na Inglaterra, os clubes estão sendo passados de um dono ao outro por uma libra, porque o que está sendo vendido é um bolo de dívidas. Como lidar caso isso aconteça aqui no Brasil? Ninguém está discutindo, avisou o especialista citado aí pelo Rodrigo Campelo para a gente pesquisar. Galera, o Irlan, ele não é contrário ao clube empresa, ele é contrário da maneira com que isso está sendo conduzido aqui no Brasil, da maneira que os clubes estão sendo vendidos muito rápidos, sem fazer um estudo adequado, sem se precaver. Chegou, vende. O Vasco foi citado aí em novembro. Hoje já tá vendido. Se passar, já tem comprador. Entendeu? Um clube sendo vendido na baixa. Deixa eu me voltar aqui. E ele cita isso. O clube sendo vendido na baixa. Poderia se reequilibrar, subir para a primeira divisão e depois tentar vender. E vender, galera. Porra, você vender 70, 60, 50% de um clube igual o Vasco. Pô, meu amiguinho. Tenta conseguir parceiros, igual o Bayern. O Bayern tem
3 empresas. O Bayern de Munique. 3 empresas. Adidas, Allianz e a Audi, que são parceiras. E essas 3 empresas juntas, elas possuem apenas 25% das ações do Bayern. Porra, cara, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Na Alemanha, o modelo de SAF lá é 50+1 para o clube. Visa proteger o clube desses investidores aí, cara. Abutres. Investidores abutres. Visa proteger deles. Ah, careca, mas o Bayer Leverkusen 100% é da Bayer. É. Mas na lei lá, para um clube comprar mais de 80%, se eu não me engano, para um investidor ter ações majoritárias do clube, ele tem que ser parceiro desse clube há mais de 20 anos. Mais de 20 anos sendo parceiro, ajudando. Então, galera, é foda. Pesquisem, tirem as suas próprias conclusões. Não se ligue no que esse pessoal fala, não se ligue no que eu falo. Isso aqui é só uma ideia, uma conversa. Apontei aí vários erros, cara, que esses caras estão falando aí. Se informe, galera. Canal Na Bancada. Lá tem uma playlist só de SAF. Tem o Gustavo Lopes, que também fala muito sobre SAF. Os caras são especialistas. Tem mestrado, doutorado, dão palestras, dão entrevistas aí para diversos portais. Não caio nessa onda de Globo, não, galera. A gente sabe muito bem. Torcedor vascaíno, pare e pense, cara. É a Globo. Forte abraço a todos. Tamo junto. Fui, hein.